Programa Diálogo Cósmico, namastê pessoal, pessoal da TV São Tomé das Letras, pessoal que me assiste pela YouTube nas reprises, meu namastê a todos, é um prazer estar aqui com vocês e hoje eu vou falar de uma coisa muito interessante que me aconteceu. Você sabe que eu recebo muitas mensagens de pessoas, né? Então quando me falta assunto, quando os ETs não estão me procurando, não estão me dizendo nada, geralmente surge um assunto interessante, né? E aí hoje, nesses dias recentes, né, eu tive uma experiência muito bacana com uma moça que ela já é minha, vamos dizer, cliente. Ela me conta que ela tem contato com o ET, que ela é visitada e tal, e de vez em quando os ETs dão mensagens para ela, uma mistura assim, às vezes em sonhos, às vezes em insights, né? Isso é muito comum, é o famoso download de informação, que todo mundo que recebe ET, que tem contato com ET, acaba tendo certos insights, né? São certas certezas interiores que você tem e que você sabe que não vem de você, entendeu? Tipo assim, por exemplo, eu tenho certeza que reptiliano é uma monarquia, né? Por quê? Porque eu sei, entendeu? Não me mostraram, eu apenas sei, né? Eu também sei que no mundo reptiliano, por exemplo, se valoriza muito a obediência, né? Eu sei, por quê? Porque eles dão aquele input pra você na tua cabeça, né? Tem aquela coisa, eu sou bom pra quem é bom pra mim, sou mal para quem, sou péssimo pra quem é mal pra mim. Também é outra coisa que eles martelam na minha cabeça. E essa moça, que eu vou chamar de Magda, vai, ela teve uma experiência muito bacana de uma visita, um sonho, né? Um sonho astral lúcido, em que o ET mostrou para ela, né, uma coisa muito curiosa. Hoje em dia as pessoas falam muito mal da internet, né? Como se a internet seja uma coisa alienante, que a internet separa as pessoas, que, por exemplo, você vai numa... Realmente é um saco quando você vai, por exemplo, num bar, numa boate, onde supostamente o lugar é, vamos dizer, de paquera, né? E tá todo mundo assim, né? Ninguém olha na tua cara, ou quando você olha, pior ainda, a pessoa pega, né? Seja um lugar de paquera, ou seja numa praia para você fazer amigos, ou um bar, ou qualquer coisa, e as pessoas veem que você vai conversar com elas. Isso, pelo menos em São Paulo, é muito comum. Eu acho que é um estado onde as pessoas são muito fechadas, né? Então, assim, por exemplo, não sei se no Rio é assim, ou na Bahia, duvido que seja assim, mas a pessoa imediatamente põe a cara no celular e fica assim: não olha pra mim, não olha pra mim, não olha pra mim, não olha pra mim, não fala comigo, não olha pra mim, né? Isso é um tremendo, isso é um puta saco, né? Se você está indo num lugar que a intenção é essa. Agora, se você está num avião, num aeroporto, esperando o avião, né? Pra fazer, você está numa estação rodoviária, você está no intervalo de aula, realmente eu não vejo qual seria o problema, né? Mas assim, até as pessoas no meu serviço reclamam muito que eu interneto muito, né? Eu tô todo no Facebook, no Messenger, porque é justamente para vencer o volume de mensagens que eu recebo. Eu tenho 5.000 amigos Facebook, né? Que seriam 5.000 pessoas, a maior parte são seguidores por causa do Diálogo Cósmico, né? Ou das minhas visitas ao Jô Soares, essas coisas, né? Então, você fica assim, totalmente ocupado, né? Eu respondo, sei lá, 50, 60 mensagens por dia. As pessoas falam que eu respondo curtinha. Poxa, ainda respondo, né? Mas, bom, aí o que aconteceu? E aí, por exemplo, essa moça tinha essa indagação, né? Por exemplo, assim, que o mundo se tornou tão frio, tão alienado, que as pessoas, né? E aí o ET chegou para ela e disse assim: olha, é o seguinte, você está muito enganada. Porque a internet, essa facilidade do WhatsApp, do Face, do YouTube e tudo mais, é um preparatório do mundo espiritual para a vida espiritual. Como é que é? Né? Que aí o ET explicou para ela, passou uma imagem, né? Passou uma explicação. É uma coisa que não dá para explicar para quem não tem contato com o ET. Vai na tua cabeça. Que na verdade o mundo espiritual parece muito com o mundo virtual. Ou seja, a gente está num mundo, né, agora, né, que não era assim quando eu era criança, por exemplo, que você pode mandar uma mensagem para uma pessoa em um segundo, né,
E essa pessoa, ela não precisa estar fisicamente próxima de você. Ela pode estar na Indonésia, ela pode estar... Eu tenho um amigo na Jordânia, eu tenho um amigo na Noruega, eu tenho um amigo dos Estados Unidos, e a mensagem dele chega na minha casa com a mesma velocidade do vizinho, né? Não existe próximo e longe. Claro que na velocidade da luz, se eu fosse um físico, ia dizer, bom, tem um 0,0000000 microsegundos de diferença. Mas, para nossa percepção humana, é igualmente instantâneo, né? Mesmo, por exemplo, hoje em dia, por exemplo, eu compro essas roupas na Índia, né? Isso é uma coisa maravilhosa. Quando eu era criança ou adolescente, isso seria impensável, né? Que você olha num catálogo de uma loja indiana, paga com o teu cartão de crédito internacional, tem que ser internacional, é claro, e aquilo vai cair para você lá, vai ser mandado pela DHL ou pelo correio para sua casa, né? E vai chegar certinho, e desde que você fale inglês, né? Que se tornou a língua corrente da internet, desde que você fale inglês, você vai conseguir conversar com os caras e falar como que você quer a sua roupa e tudo mais. E eles vão te mandar uma foto dizendo como é que é a roupa, ou tá no catálogo e você escolhe o tamanho e você discute detalhes e tudo mais e recebe. Ou, por exemplo, como acontece cada vez mais, pessoas de países diferentes se apaixonam, né, e acabam até se casando, ou dá errado, né? Às vezes dá errado, né? Entendeu? Porque realmente assim ainda é uma coisa que está começando muito no começo. Porque na verdade as distâncias aéreas não diminuíram, né? Na verdade, o transporte aéreo piorou na medida que a internet melhorou, né? Quer dizer, então, na verdade, hoje em dia é muito mais difícil você namorar alguém, mesmo em Curitiba, ou eu estou em São Paulo, ou no Rio, e falar, vem me visitar, falar, é caro, é complicado, né? Não houve melhora no transporte, principalmente no Brasil não houve melhora nenhuma, né? Só piora, né? Mas o que ela quis dizer, o que o ET quis dizer para ela era o seguinte, que, por exemplo, que no mundo espiritual, o que você pensa, você acessa imediatamente. Quando você olha para uma... O que ele falou assim, quando você está vendo uma foto de uma pessoa, da pessoa amada, ou de uma pessoa que você detesta, sei lá quem for, você não está vendo uma foto, você está vendo uma luz que mostra aquela pessoa, né? Na verdade, você está vendo luz, na verdade, você está vendo pixels de energia, né, passando por aquela tela que não tem profundidade, ou mesmo que fosse holográfica, não seria real, né? E a gente sente como se fosse a pessoa praticamente igual. Por exemplo, eu sei de muitas pessoas, por exemplo, que estão casais que estão separados, assim, temporariamente. Por exemplo, um tá no Brasil, o outro tá no Canadá, entendeu? Aí fala assim, como é que você faz? A gente fala no Skype por horas, entendeu? É como se estivesse aqui, né? E antes não, antes, por exemplo, quando eu morei na Europa, minha mãe sofreu muito, porque eu ligava, imagina, eu comprava um cartão telefônico por semana, que era caro, e podia falar por 3, 4 minutos, falava assim, oi, tá tudo bem aí? Tá tudo bem, aqui tá tudo bem, então tá bom, tá precisando de alguma coisa, né? Então assim, a distância entre o Brasil e a Holanda era hoje seria como assim, se ela morasse em Alpha Centauri, entendeu? Era longe demais, assim, porque você realmente não via mais a pessoa. E em tempos antigos que não tinha nem telefone, né? Eu lembro que tinha aquele filme do Poderoso Chefão, né? Que ele tá no século XIX pro XX, né? Tá na virada do século XIX pro XX, e ele vai num teatro, né? O Don Corleone, e ele tá passando uma cena que os italianos choravam muito, né, os imigrantes, em que aparecia assim que o rapaz recebia a carta da mãe que tinha falecido na Itália, né, e ele estava na América. Então essa peça de teatro era encenada e as pessoas choravam assim pencas, porque realmente você provavelmente não ia ver sua mãe morrer. Você ia receber essa notícia por carta, né? A Marie Antoinette, por exemplo, quando a mãe dela, a imperatriz da Áustria, morreu também. A vida dela foi uma tragédia, né? Ela foi decapitada e tudo. Mas como se não bastasse isso, as princesas iam casar com o rei e elas nunca mais viam a mãe e o pai. Ou só iam ver em cerimônias, né? Então a Marie Thérèse, a mãe, ela da Áustria, morre
e a Maria Antonieta recebe a carta. Isso está no filme, você pode ver, quem não tiver paciência de ler a biografia. E ela fica devastada, né? Ela amassa assim a carta, chora, né? Então, assim, antigamente o que não era físico, né? Como se falava assim, out of sight, out of mind. Quer dizer, o que os olhos não veem, o coração não sente. Quer dizer, a pessoa estava em outro país, ela estava morta para você. Era como se ela tivesse desencarnado, né? E no mundo espiritual não é assim. No mundo espiritual você pensa e acontece. Por exemplo, o mesmo uso da internet, as pessoas falam que a internet deixa as pessoas estúpidas. Não. Se a pessoa é estúpida, ela faz um uso estúpido da internet. Por exemplo, tem amigos meus que me perguntam assim: o que é, sei lá, o que é, sei lá, vamos supor, projeto HARP, entendeu? O que é HARP? Aí fala pro cara assim, pô, procura no Google, né? HARP, quer que eu esquizoletre? H-A-A-A-R-P, HARP é no Google. Você vai encontrar em português, você vai encontrar em inglês, você vai encontrar em espanhol, você vai encontrar em italiano. Explicação, site, vídeo, YouTube, blog, né? Mas a pessoa fala assim, pô, me explica pra mim o que é um HARP. Ele fala assim, bom, HARP é, então, em outras palavras, é um processo, de armas escalares, blá, 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 blá. Mas, por exemplo, eu sou professor de inglês. Hoje em dia, quando eu não sei uma palavra, muito professor muitas vezes não sabe uma palavra, né? Como eu encontrei outro dia assim, uma gíria qualquer, entendeu? You're so fierce, né? E aí eu fui lá, bom, o que era ser fierce como gíria, né? Porque fierce é feroz, né? Mas fierce nesse caso quer dizer poderoso, fodão, né? Alguma coisa desse tipo. Então eram duas travestis falando you're so fierce, né? Então eu fui lá procurar, aí não aparece no Google. Aí não aparecia não só o significado da gíria, mas que era uma gíria gay dos anos 90, e mostrava em que filme, que era o Paris is Burning, que tinha aquela cena tal, naquela linha tal, falava isso, e depois você olhava no Lingui, que é um site de traduções, em que momentos aparece essa palavra, em que contextos e com que sentidos, né? Quer dizer, você só não estuda se você não quiser. Se você perguntar assim, olha, o que significa essa palavra em gaélico? É só você saber escrever direitinho a palavra, isso é muito importante, que você na era da internet você tem que ser preciso, né? Se você falar gaélico, o computador provavelmente vai achar. Se você escrever gálico, talvez ele ache, talvez ele não ache. Talvez ele vai dizer assim, você quis dizer nananã, ou não. Talvez ele não associe, né? Então você tem que ter uma certa precisão mental. E esse treinamento da precisão mental é um treinamento espiritual. Porque na bruxaria, por exemplo, se ensina que a gente, por exemplo, quando a gente vai fazer um feitiço, né? As pessoas falam assim, eu quero que aquela pessoa, Aí a bruxa, o bruxo, o sacerdote, né? Isso tanto no Antigo Egito, como na cultura africana, como na Wicca, qualquer religião que mexe com magia, eu falo assim, você quer que a pessoa, vamos supor, perca o emprego, morra, perca uma esposa, o que você quer? Ou, não, eu quero que uma pessoa se apaixone por mim, né? Você quer que ela se apaixone por você, para sempre, por um ano, por uma noite, você quer segurar, entendeu? Eu quero arrumar um emprego. Assim, você quer arrumar um emprego em algum lugar específico, ou qualquer emprego serve? Porque, na verdade, você tem que ser muito específico no mundo espiritual, do que você está falando, né? Por exemplo, se você chegar e falar assim... Teve aquele caso, assistindo Clodovil, daquela atual deputada, né, a Marília Gabrilli, que ela teve um acidente, né, ficou tetraplégica, e que ela teria chegado, ela estava dirigindo o carro e falou assim para Deus, assim, puxa, como eu gostaria que alguma coisa mudasse na minha vida. Ela bateu o carro e ficou daquele jeito, entendeu? Porque você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, ou com o que você pensa. A tua voz e o teu pensamento, eles são ouvidos pelo cosmos, né? Entendeu? Até outro dia também, Dire Straits, aquela banda de rock, né?
Diz que eles sofreram muito no começo da carreira, depois eles atingiram sucesso, né? Aí eu falei assim, mas o nome Dire Straits, né? Os terríveis e tortuosos caminhos, né? Quer dizer, entendeu? Dire Straits, Straits é como se fossem estreitos, né? Estreitos de rio lá no Grand Canyon, alguma coisa assim. Estreitos de riacho, né? E dire, cruéis, terríveis, implacáveis, né? Entendeu? Isso não chama uma energia? Chama, né? E outra coisa, por exemplo, muito interessante é que quanto mais poderoso espiritualmente você for, né? Mais perigoso é sua fala e seu pensamento. Porque você pode matar uma pessoa pensando, né? E, por exemplo, no caso da internet, ela também está se tornando cada vez mais poderosa, a ponto de que você fala, sei lá, um sanduíche, Big Mac, e aparece a foto, entendeu? Só de você falar, tem uma coisa aí ouvindo, entendeu? Então, por exemplo, daqui a pouco vai chegar até o fim do século XXI, que o teu pensamento vai ser ouvido, entendeu? Pelas máquinas, pelos computadores, falando assim, dirige para a esquerda, dirige para a direita. Então isso é extremamente perigoso. Então, disciplinariamente, pela internet, prepara você para o contato espiritual. Porque no contato espiritual, um palavrão, um xingamento, joga você no umbral. Né? Quer dizer, você pensa assim, imediatamente vai para lá. Você fala assim, você pensa assim, poxa, né? Eu odeio essa pessoa, eu quero que ela morra muito, entendeu? Vai te jogar exatamente onde você, no inferno junto com essa pessoa, né? Entendeu? Ou eu te perdoo, né? O mestre Zen fala também disso, né? Que o encontro dele com o samurai, eu estou emendando muitas histórias, mas é que uma puxa a outra. Que o samurai encontra o monge Zen e fala assim, me defina paraíso e inferno. Ele fala assim, eu não tenho tempo para falar com você. Aí o samurai fala assim, levanta a espada. Fala assim, o senhor está agora no inferno. Isso é inferno. Aí o samurai baixa a espada, o monge Zen fala assim, agora isso é o paraíso. Né? Estado mental, interior. O que você procura na internet? Você gosta de ver coisa feia? Você gosta de... Ou você gosta de ver a verdade? Às vezes ver coisas feias também é ver a verdade. Eu também gosto de ver coisas sobre guerras e genocídios, né? E coisas assim, saber o que aconteceu, sobre reis medievais, como eles eram, né? Os imperadores romanos, entendeu? Eu não quero só saber de florzinhas e bonequinhas, entendeu? Eu não tô ali para me ser enganado, eu tô ali para aprender a verdade, né? E a verdade da vida é, né, uma combinação de prazer e dor. Então, assim, eu gosto muito da internet e eu acho que essa colocação do ET para ela, né? Se eu não me engano, foi um Gray que falou. Eu achei espantoso, entendeu? Isso foi um insight, assim, que eu tô compartilhando com vocês, que me chocou demais, realmente, como a internet parece. Pensem nisso. Como que a internet parece com o que acontece depois que você morre, né? Que eles falam nos livros do Chico Xavier e tal, de como o pensamento pode te levar a encontrar teus entes queridos, pode te levar para um lugar horroroso, pode te levar ao angelical, a Deus, pode te levar para um outro país, para uma outra época, pode te levar para onde tua mente te levar, né? Exatamente como a internet faz hoje. Ok, pessoal? Pensem nisso, não é legal? Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico e Namastê.